estamos aqui mais uma vez no Curtindo Arte e hoje nós vamos trazer para vocês aqui essa pessoa, para mim, única no que ela faz aqui, talentosíssima. Ana, minha colega de profissão, de ex-profissão, dentista. Ela é professora de biologia, formada em biologia também, tem mil e outros talentos, mas o que importa para nós nesse canal aqui é a arte dela, né? E eu não quero ficar falando, eu quero ouvir a Ana falar. Eu quero saber, Ana, como que você começou, como que você se descobriu artista, quando que foi, qual foi o gatilho dessa história sua com a arte? Com a arte ou com a pintura é diferente, né. Com a arte começou com a música, começou com o piano, mas com a pintura, quando eu era nova, beh, éramos, não tínhamos condições, né, minha irmã fazia aula de pintura e eu achava aquilo lindo, mas a minha mãe falou: "Não, você vai faz piano, só tem dinheiro para pagar piano para você e a pintura para sua irmã". E eu ficava assim: "Mas eu quero pintar também". Aí elas me deram uma telazinha e umas tintas, um pouquinho de tinta, e eu saí pintando. Eu lembro que eu pintei a Branca de Neve e os 7 Anões. E ficou bom. Ficou melhor que o da minha irmã. Se ela assistir isso, ela vai ficar brava comigo. Mas aí, fui pintando algumas bobeirinhas, parou. Eu tive uns episódios, fiquei muito tempo de cama, tive tumores nos ossos, tal. Quando eu estava deitada, me recuperando, foram 2 anos de cama com tumores nos ossos, eu pintei algumas coisas. Mudei para o estado do Rio, fui fazer faculdade em Vassouras e parou, o lance da pintura parou, o piano é que prosseguiu por muito tempo. Quando eu casei, tive meus filhos, a minha filha quis fazer pintura, a minha mais velha. Eu olhava aquilo e falava: "Acho que eu queria voltar a pintar". Isso 1980 e 88, 89, por aí, 90. Falei: "Cara, eu queria voltar a pintar", mas eu tinha um marido muito competitivo, eu posso falar mal à vontade que ele não ia morrer. Eu entendo. Pois é, né. Ele era muito competitivo e ele queria pintar. Então, comprei tudo para ele. Cavalete, comprei maleta, tinta e olhando aquilo assim, sangue nos olhos se eu pintar, mas não ia valer a pena, que não ia dar ruim. Aí minha filha na aula de pintura, eu falei: "Quer saber, eu não aguento mais, eu vou entrar na aula de pintura também", com a minha filha, né. Eu tinha feito na minha juventude, graças ao meu sobrenome, que lá em São Paulo tem um peso, Denigres, porque, são pessoas conhecidas, e eu tenho um tio que foi presidente do Senai. E tinha um monte de cursos no Senai. Então eu tinha feito desenho, escultura, tudo que tinha lá para fazer de cursos rápidos eu fiz. E muito artesanato, fiz tudo que tinha, né. Mas aquele negócio com óleo, né, com quadra-óleo, que eu não tinha pego mais. Aí minha filha entrou na aula, eu falei: "Eu vou entrar também". Não tinha dinheiro para pagar, não tinha mais aquele problema da infância. Era América, ela já não está mais aqui. Eh, Espero que esteja viva, mas não mora mais em Volta Redonda. Entrei na aula. Aí ela falou: "Ah, vamos escolher alguma coisa para você pintar". Quando eu escolhi, ela falou: "Não, isso é muito difícil para o iniciante". Eu falei: "Não, mas eu quero isso". "Não, não vai ficar bom". Eu falei: "Não tem problema, eu quero isso". Quando eu pintei, ela falou: "Não acredito que você fez isso sozinha". E eu fiz uma velocidade. Aí eu fiz o segundo, eu falei: "Eu não aguento pintar matinho, eu quero figura humana". Aí pintei. Ela virou e falou assim: "Não posso te cobrar mais. Eu não tenho o que te ensinar". E aí me levou para o falecido Nelson Copley, que era um exímio desenhista pastel seco Uhum. e era um crítico de arte. Tinha curso no Parque Lage e tal. Ela me levou para ele. Quando ele olhou o meu segundo quadro,
Ele olhou e falou assim: sua pintura parece de Ingres. Parece que eu estou vendo uma pessoa de 200, 300 anos atrás pintando. Como é que você faz isso daqui? Falei, saiu, sabe? Foi tudo muito natural. Eu dei aulas de biofísica, então eu sei que cor é uma ilusão. Cor é comprimento de onda, vai sensibilizar minha retina, as células nervosas de determinadas formas. Aí eu saí estudando sozinha, falei, cara, eu não posso fazer pele como essas pessoas fazem. Eu tenho de fazer pele como faziam os antigos, porque os quadros deles estão perfeitos há 300 anos no Louvre. Eu não vou fazer pele como o povo faz, misturando amarelo ocre e marrom. Cara, pele não é isso. Aí, até por isso que eu deixei separadinha as tintas, falei, não, vou experimentar misturar todos os tons para chegar na pele. Então, falei para ele como eu fazia, ele falou, você faz pele exatamente como Rembrandt fazia. E Rembrandt sempre foi o meu ídolo, porque eu sou paulistana, né? Eu passava minhas tardes andando pelo MASP, chorava na frente dos quadros de Rembrandt, adorava, achava lindo. Aí, a partir daí, 1991, eu fiz a minha primeira coleção, eu já tenho 32 anos, e me tornei artista plástica. Foi assim, fui sozinho. Seu começo foi esse. Meu começo foi esse. Hum. Sem comentário. O que foi? Não. Eu ia te perguntar sobre sua influência. Se acha... Rembrandt. Os pré-rafaelitas também eu gosto muito. Eu gosto muito. Mas Rembrandt é meu ídolo maior. A luz, a incidência, se você notar, eu faço contraste da mesma forma. Fundo escuro, incidência de luz de 45 graus, sempre pleiteando um lado de sombra mais intenso para valorizar aquilo que eu quero passar, né? Agora, a anatomia foi essencial. Com certeza. Por quê? Então, Nós somos nossa, demais. e naquela época a gente fazia anatomia e estudava o corpo todo, né? Por Não sei. Leonardo da Vinci, ele, antes de pintar a pele, ele pensava na direção do pincel, na direção do músculo. Sei. E é o que eu faço, por exemplo, se eu for pintar esqueleto, osso, né? Se eu for pintar um queixo, eu não posso passar um pincel na horizontal. O quadrado do mento tem fibra vertical, né? Um frontal tem fibra vertical. Então eu fico lá lembrando, meu Deus do céu, uma seta vai para onde, sai de onde, para dar essa impressão real do movimento da musculatura. Para que a pessoa veja e fala, sinta, sabe? É por aí. Mentira. Bom, então seu professor, seu mentor, né? Quem começou foi a América. Foi. Depois foi a Mancília também, que de Pinheiral. Eu fui um pouquinho nela, foi a mesma história. Ela falou, não tenho que te ensinar. Né? Tenta aí. Isso acontece. Eu tive com a Adriana Jacó. né? E eu quero fazer um tipo de pintura. Não sei se você conhece aquele alemão que está no maior sucesso agora. Faz os artistas Marilyn Monroe, faz Charlie Chaplin, tudo super colorido. Ai, meu santo, se na hora de dar branco agora, como é que é o nome do cara? Nem imagino. É o... Peraí. Eu vou lembrar o nome dele. Esse cara é tão importante na Alemanha atualmente que ele tem o ateliê dele, embaixo tem uma galeria, em cima um ateliê, tudo de vidro, entendeu? E o metrô de Berlim fez uma estação de metrô na porta do ateliê dele. Chiquezinho. Mais ou menos, é um cara mais ou menos, né? Ele edita e tira todos esses chiquezinhos. Não, ele só pinta painéis, ele faz rostos enormes, Einstein. Eu adoraria poder fazer. O enorme que eu acabei de fazer, que foi esse da Alessandra Imens, eu fiz de propósito. Eu queria ver como que eu ia me sair fazendo um rosto gigantesco.
Então eu fui na Adriana e eu queria que ela me desse uns toques, né, como fazer os trabalhos e tal. E ela teve um ataque lá, começou a tremer. Não está louco, não vou ensinar nada para você e tal. Falou, Adriana, eu não sei pintar. Realmente eu não sei pintar. Eu pinto, sabe, a minha moda, né? Bom, estou sobrevivendo, né? É isso. Porque eu não sei fazer igual você faz ali, eu não sei dar volume, sabe, igual você faz o volume ali. Eu tenho que fazer o volume na escultura. Então, se eu sei fazer assim, é diferente. O seu estilo de pintura, como que você define e sempre foi o mesmo ou você mudou alguma coisa? Não, eu sempre fui eu mudei, né, a gente muda, evolui, né. Você Tudo evolui. Você evolu Mas, eu noto primeiro, eu deixei de gostar, também é pela idade, pela cirurgia de catarata, eu deixei de gostar de quadros muito pequenos, eu gosto de coisas grandes, né. Aumento cada vez mais. Mas eu me defino como retratista, hiperrealista, retratismo, é o que eu faço. Não tem valor no Brasil, não tem valor, infelizmente. O valor é mais para pintura moderna, né, abstrata. Eu sou muito das antigas. Hoje, lá em São Paulo, eles me chamam de contemporâneo, né? Tá bom. Eu sou hiperrealista, É, uma hiperrealista. Eu já tinha é a falado já definição. com o Vinícius, você vai conhecer uma pintora hiperrealista que hoje em dia é raro. Hoje em dia é raro você ter uma pessoa que, olha só, pensar dessa forma, você já tinha ouvido essa técnica dela de olhar o queixo e sentir o sentido da fibra muscular no queixo, né? Você vê bem, olha o masseter, né? O frontal, quer dizer, a pincelada vai no mesmo sentido da fibra muscular. Sim, Sabe? Então, quer dizer, isso é uma junção tanto da anatomia quanto da arte, né? Mas existe um pouquinho de talento também atrás disso daí, né? deve ter, sei lá. É. Eu vou ser redundante aqui, vou fazer uma outra pergunta, quase que eu sei a resposta, né? A sua fonte inspiradora. Quem te inspira? Que te anima, te energiza, que alimenta a tua alma na hora de você pintar? Continua sendo Rembrandt, Continuo sendo Rembrandt, acho que vai ter Rembrandt até o final. né? Quando você fala Rembrandt, eu lembro dele, aquele quadro dele do, do deus grego, né? Comendo o filho porque contou o segredo da metalurgia. Não, da metalurgia é Prometeu, Prometeu. mas é Cronos. Cronos que come o próprio filho, É, castigado pelos Zeus, é isso? é. Então, esse quadro tem uma força muito grande sobre a minha mente, eu não sei, sabe? O primeiro quadro de Rembrandt que eu admirei muito, você lembra que existiam fascículos, né? E tinham fascículos sobre a vida de grandes personagens. Então teve um fascículo que eu comprei na banca de Paulo Apóstolo. Nossa, E dentro do, do fascículo tinha um quadro de Rembrandt, lembrando. que era Paulo na prisão, dentro da Ah, eu prisão. sei. Eu tenho uma cópia lá. Cortei aquilo, botei no meu quadro, no meu quarto, mas eu ficava embevecida, sabe? Colei na parede. Em tempo em que todo mundo colocava figura de rock no quarto, né? Eu também gostava de rock progressivo e tal. Mas eu coloquei, eu babava. Eu olhava as veias, eu olhava a musculatura, eu falava, meu Deus, Aquele trabalho dele que está todo mundo no escuro, é a ronda a noturna. Ronda Noturna. E a ronda noturna. Meu filho esteve lá no museu, na casa de Rembrandt, na Holanda, né? Ele falou: mãe, eu vou te encher de ronda noturna. Até meu negócio de limpar óculos, daqui a pouco vocês vão ver lá no quadro é da ronda noturna. E tem até, ele trouxe um CD que músicas que inspirariam o Rembrandt, olha só. Aí eu pinto, às vezes, ouvindo aquele CD, eu me acho o máximo. Mas eu acho que ele é incrível, né? Na época, né, que ele fez aquilo ali,
Ele tinha conhecimento? Ele fez odontologia? Não, né? Não, não, não. Ele sabia dessas Mas pinturas. Leonardo era um anatomista. Leonardo era um anatomista. Mas o Rembrandt não. O Rembrandt Não, era Rembrandt não. criativo. E Rembrandt procurava sempre grandes contrastes. Ele era o homem dos contrastes. Com ele eu aprendi. Você não valoriza uma pintura se você dispuser a luz inteira. Olha aquele meu quarto, por exemplo. Você entende aquela senhora beijando a neta com pouquíssima luz em cima, só no que interessa mesmo, Não. né? No cabelo branco, na roupa que você vê que é rota, simples. Então, você aprende a valorizar determinados pontos. O que eu falei com o Vinícius? Você quer chamar a atenção para alguma coisa. Exatamente. Então você puxa o olhar do espectador para aquilo ali. Para aquilo. Legal. Os espanhóis têm uma palavra dessas palavras intraduzíveis, como o caso de saudade, que não tem Ninguém tradução nenhuma, conhece o né? Brasil, Os espanhóis têm um nome chamado duende. Duende. Duende é a emoção que você tem quando você olha uma obra de arte que te toca de alguma forma e te faz chorar. Tudo isso numa única palavra, né? Então, a minha emoção numa exposição, por exemplo, é ver a pessoa parar e ficar fitando um quadro e afastar, e olhar, e lá um outro estado, ele volta e olha de olha. Então, aquilo, naquele momento, a pintura valeu para mim, porque consegui esse duende na pessoa.